Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de nós estudarmos juntos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, de modo que nossas vidas sejam impactadas pela Tua Palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Mateus, o Evangelho do Reino. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. A lição de hoje, a lição de número 4, tem por título A Autoridade de Jesus. Hoje nós vamos estudar os capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus e veremos uma série de milagres que vão nos mostrar sobre o poder, sobre a autoridade do Rei Jesus. Vale lembrar que esses milagres aqui estudados hoje, eles não estão elencados no Evangelho de Mateus de forma cronológica. Não são em ordem cronológica. Mas eles, então, têm o propósito de nos mostrar que Jesus veio para ensinar, pregar e curar. Os milagres acontecem. Evangelho de Mateus, capítulos 8 e 9. Diz assim, o capítulo 9, verso de número 6. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ao longo dos capítulos 8 e 9, nós veremos aqui 10 milagres registrados. O objetivo desse registro é autenticar a autoridade de Jesus, como no texto que nós lemos. E ainda eles também vão enfatizar o valor da fé para que os milagres sejam realizados. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 22. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E ainda o verso 29. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Queridos, Jesus ele tem poder para curar todo tipo de enfermidade, todas as doenças. E nos textos que veremos hoje, nós veremos Jesus curando lepra, cegueira, surdez, paralisia, hemorragia e também a doença espiritual, como no caso dos endemoniados. Isso se encontra em Mateus capítulo 8, versos 28 a 34. E no meio dessa narrativa que demonstra o poder de Cristo, nós também veremos a demonstração do seu poder sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos de 23 a 27. Vamos fazer essa leitura. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus ele tem todo o poder sobre quaisquer situações. O problema é que muitas vezes nós não temos tido fé, não temos demonstrado a nossa fé, como foi aqui no caso dos discípulos. Devemos então exercitar a nossa fé naquele que tem todo o poder. A lepra, Mateus 8, versos de 1 a 4, diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse:
Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Primeiramente, cabe aqui observar que a narrativa bíblica está se referindo à lepra, apontando algum tipo de doença de pele. Naquele tempo, a medicina era muito limitada. Mesmo doenças de pele que tivessem um menor impacto e também um menor contágio, elas poderiam estar sendo tratadas como doenças mais sérias, como provavelmente acontece aqui nesse texto, sendo todas elas chamadas de lepra. De fato, o doente, ele era colocado então à margem, ele era separado da sociedade, retirado do convívio social, sendo limitado a alguns locais específicos, a fim de não contagiar outras pessoas. No texto que nós lemos aqui, o leproso, ele deveria evitar todo o contato com pessoas sãs. E ele, por sua vez, se aproxima de Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E é interessante que Jesus responde: quero, seja purificado. Aquele homem, então, ele se aproxima de Jesus com confiança, humildade, reverência e fé. Nós devemos apresentar ao Senhor Jesus as nossas necessidades com confiança, crendo que Ele nos ouve, com humildade, submissos à vontade do Pai, com reverência, levando as coisas do Senhor a sério e também com fé, ou seja, crendo que Ele pode fazer mesmo aquilo que é impossível aos nossos olhos. A carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E ao receber, então, a sua cura, aquele homem foi encaminhado ao sacerdote, a fim de apresentar a sua oferta. O sacerdote, ele seria a pessoa que atestaria aquela cura perante a comunidade. Isso nos fala do testemunho para com os de fora. E a oferta, ela aponta para o reconhecimento de que tudo que recebemos vem do Senhor. Jesus cura à distância e presencial. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos de 5 a 17. Diz assim os versos de 5 a 8. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. O centurião era um militar acostumado a reconhecer a autoridade e também a obedecer. Assim foi no caso da cura do seu servo. Mesmo ele sendo um gentio, ou seja, alguém que não fazia parte do povo de Israel, aquele homem reconheceu a autoridade de Jesus e se submeteu às suas ordens. E mesmo não estando perto do enfermo, Jesus ordena a sua cura. Queridos, nós devemos nos submeter plenamente à autoridade de Jesus, sabendo que não há limites para a operação do seu poder, lembrando que ele veio para todos. E na sequência, então, do capítulo 8, os versos de 14 a 16 vão relatar a cura da sogra de Pedro. Diz assim o texto: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Nesta situação aqui que nós estamos vendo, Jesus toca na mulher e a cura. Na situação anterior, nós vimos que ele curou à distância. Antes era um homem, agora uma mulher sendo curada. Isso nos fala que não há distinções, não há limites, não há preconceitos para o atuar de Jesus.
pois ele tem todo o poder. Outras curas relacionadas nos capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus. Capítulo 8, verso 28 ao verso 34, ele vai tratar sobre a cura de 2 endemoniados, que quando estão diante de Jesus, se assustam, porque o inimigo, então, ele reconhece a autoridade de Jesus. Diz assim o capítulo 8, verso 29. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? E é interessante nós vermos aqui que os demônios são expulsos daqueles homens e seguem para uma manada de porcos, de modo que essa manada se joga de um precipício. E aqueles que cuidavam dos porcos, diante daquele prejuízo, correm para a cidade anunciando o ocorrido. E todos, então, vão pedir que Jesus saísse dali. O verso 34. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. É interessante perceber como aquelas pessoas estavam muito mais preocupadas com a questão financeira, com o prejuízo causado pela perda ou pela morte daqueles porcos, do que com a cura daqueles homens. Assim também é até os nossos dias. Muitos estão preocupados apenas com finanças, com coisas supérfluas, e estão deixando de lado a ação de Jesus em suas vidas. E o capítulo 9, nos versos de 1 a 8, ele nos fala da cura de um paralítico em Cafarnaum. O verso 2 diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. O fato aqui é que todos estavam esperando a cura daquele homem. E Jesus então perdoa os seus pecados, o que causa uma certa frustração aos espectadores ali. Mas diz assim o verso 4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Aqui nós vemos um texto que nos mostra a onisciência de Jesus, que conhecia os pensamentos daquelas pessoas. E o texto segue, verso 5 e verso 6. Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Queridos, cada caso é um caso. Para cada um dos milagres que nós temos visto, Jesus ele tem uma maneira própria de agir. E ainda hoje é assim. A forma como Jesus age na vida de uma determinada pessoa pode não ser a mesma forma como ele vai agir na vida de outra, o que é maravilhoso, pois o Senhor Jesus ele nos atende em cada uma das nossas necessidades de modo personalizado. E no capítulo 9, nos versos de 18 a 26, nós veremos a cura da filha de Jairo, uma adolescente, e também de uma mulher com hemorragia. Na casa daquela jovem, Jesus ele vai dizer ao seu pai, Jairo, que era o chefe da sinagoga, que a menina não estava morta, mas dormia. Diz assim os versos de 23 a 25. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Para aquela multidão, parecia loucura acreditar em Jesus, que havia dito que a menina não estava morta, mas que estava dormindo. Imagine então qual não foi a surpresa para aquelas pessoas ao ver a menina viva. Queridos, nós precisamos aprender a viver na dimensão da fé,
Muitas vezes estaremos diante de situações improváveis e até mesmo impossíveis, mas não há impossíveis para o poder do Senhor. Enquanto Jesus se dirigia à casa de Jairo, ocorreu uma outra cura no caminho. Diz assim os versos 20 a 22. Nisso, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Aquela mulher há 12 anos não podia tocar em ninguém por causa da sua impureza. Mas essa barreira, ela é rompida quando Jesus a cura, uma vez que ela toca na borda do seu manto. Só Jesus e a mulher sabiam da sua cura. E ele a cura sem uma grande exposição. Preste atenção numa coisa, meu querido. Jesus cuida de cada uma das nossas necessidades sem nos expor. E ainda nos versos de 27 a 31, Jesus cura 2 cegos. Jesus, ele os pergunta se acreditavam que poderiam ser curados. E com a resposta positiva, Jesus toca nos olhos de ambos e eles então veem. A fé de ambos é a principal razão da cura. A fé deve ser a base do operar do Senhor em nossas vidas. Aplicações para a vida. Recapitulando o que nós estudamos hoje, nós devemos nos submeter plenamente à autoridade de Jesus, sabendo que não há limites para a operação do seu poder. Devemos deixar de lado tudo que é supérfluo e priorizar a ação de Jesus em nossas vidas, pois ele nos atende em cada uma de nossas necessidades, de modo personalizado, sem nos expor. E ainda, a fé deve ser a base para o operar do Senhor em nossas vidas. Eu quero finalizar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 36 a 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Meu irmão, eu e você somos os trabalhadores. Então, que nós possamos ser anunciadores das boas novas de Jesus com nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Sabemos que não há limites para a atuação do teu poder. Então, que possamos todos os dias viver submissos à tua vontade. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.